pertence a Ele, e esta igreja só está de pé por causa dele, e só quem sente a graça do grandão da Galileia aqui na casa, levanta a mão pro céu e dá um brado de glória para ele. Meus irmãos, rapidamente aqui, o livro de Números do seu capítulo de número 22, Números capítulo de número 22, versículo número 1. Enquanto você procura e acha, gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor por esta oportunidade, agora nos concede pela primeira vez estar neste lugar, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Weldy, né? Louvar a Deus pela sua vida, homem de Deus. Pai, o pastor foi o convite de ser pregado, mas deixa Deus usar o nome de Deus. Louvar a Deus pela sua vida, que o Senhor possa abençoar o bem. Louvar a Deus pela vida do meu pai, o presbítero César, a missionária Igreja de minha mãe. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão Júlio. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros aqui que estão aqui presentes. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram nesta noite para adorar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Números capítulo 22, versículo 21. Quem achou diz amém. Se acende dando glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui nessa passagem tem por epígrafe: Balaque manda chamar Balaão. Aqui, meus irmãos, nessa passagem, a Bíblia vai contar que existe um homem. Esse homem, por nome de Balaque. Balaque nada mais é do que um rei de uma região de um povo chamado Moab. Balaque, ele é rei dos Moabitas. E ali a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, meu pastor, estava vencendo inúmeras batalhas. A Bíblia diz que o povo de Israel havia vencido Seom e Og, os dois reis dos amorreus. E ali a Bíblia diz que pelo povo de Israel ter vencido inúmeras batalhas, o rei ele fica assustado. O rei e todo o povo amonita fica com medo. E ali todos eles ficam com medo por causa do povo de Israel que era numeroso. E ali a Bíblia diz que o rei Balaque, ele ouve falar de um homem chamado Balaão. Balaão, ele era um homem que a quem ele abençoasse seria abençoado, e a quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. E ali a Bíblia diz que Balaque manda mensageiros até Balaão e diz assim para ele: olha, assim diz o rei Balaque, vá conosco para amaldiçoares o povo de Israel, porque bem seis que a quem tu abençoar será abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Só que, meus irmãos, pelo incrível que pareça, era que o Deus de Israel era o Deus que estava acima dos céus. E engraçado que Balaão, ele também era profeta e servia ao mesmo Deus que o povo de Israel. E ali a Bíblia diz que Balaão diz assim: olha, passa a noite aqui na minha casa e eu vou consultar ao Senhor. O que o Senhor me mandar dizer para vocês, eu vou falar. E ali a Bíblia diz, meu pastor, que Balaão ele vai orar. Balaão vai pedir a Deus resposta sobre o que ele deve fazer. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus fala com Balaão, diz assim: Balaão, você não vai com este povo e nem tampouco vai amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? Porque Balaão, este povo é escolhido para mim, este povo é ungido meu, e não tem palavra de maldição lançada contra a minha igreja, porque ninguém amaldiçoa aquilo que o grandão da Galileia abençoou. Tem gente que tenta lançar maldição contra mim, contra a tua vida, mas a maldição, o grandão da Galileia transforma em bênção, porque não tem maldição contra a igreja do Senhor. Eita glória! E ali, meus irmãos, Balaão ele fala para os servos e diz: olha, o Senhor ele não me permite ir com vocês, então eu não vou. E ali a Bíblia diz que Balaque, ao receber a notícia de que Balaão não tinha ido com seus servos, Balaque mais uma vez manda, dessa vez mais servos, manda dessa vez até presente para Balaão, para que assim Balaão vá amaldiçoar o povo de Deus. Balaque, meus irmãos, ele tinha muita raiva do povo de Israel, porque ele temia que o povo de Israel invadisse sua terra e os destruísse. Às vezes o inimigo
tem raiva de você. Irmão José, por quê? Porque muitas vezes eu e você cresce. Enquanto eu e você cresce, tem gente que não está nem aí. Mas quando eu e você começa a crescer mais do que eles, infelizmente, meu pastor, eles começam a querer afrontar a mim e a você. Desse jeito. E isso é normal acontecer com todo o povo de Deus. Quantos hoje em dia nos são afrontados? Hoje em dia, eu e você recebem inúmeras críticas. Tem gente que critica o povo de Deus. Diz: esse povo aí, esse é povo doido. Está fazendo o que aí nesse lugar? Adorando a esse Deus que nunca nem viram. Só que eles se esquecem, meus irmãos, é que o Deus da igreja, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o Deus da igreja, ele vive, está. Eita glória! Porque pensaram que podia acabar com a igreja através da morte do meu e do teu Jesus. Quando o meu e o teu Jesus, ele morreu, aí Satanás disse assim: olha só, morreu o rei, esse era o rei da igreja, agora a igreja vai acabar. Aí passa o primeiro dia nada, passa o segundo dia nada, mas quando chega no terceiro dia, eita glória! a tampa do túmulo é aberta e o rei da igreja, ele sai do túmulo, e nesta noite ele está presente neste lugar, está dizendo: igreja amiga, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, e a presença dele está na casa, e só quem sente essa graça levanta a mão para o céu para adorar o nome dele. Eita glória! E ali, meus irmãos, mais uma vez, os rapazes chegam à casa de Balaão. E ali os mensageiros, quando chegam na casa de Balaão, eles dizem assim: olha, assim diz Balaão, venha conosco para amaldiçoar o povo de Israel. Aí, mais uma vez, Balaão olha assim para ele e diz: olha, passa aqui mais essa noite e eu vos trarei a resposta do Senhor. Aí Balaão vai consultar a Deus de novo. Aí dessa vez Deus diz ele: vai, Balaão, pode ir. Sabe o que é que eu entendo com essa passagem, meus irmãos? É que muitas vezes Deus, ele nos dá um não e eu e você quer sim. Muitas vezes Deus diz que não é para eu e você ir e eu e você quer ir. Muitas vezes Deus diz que não é para eu e você fazer e eu e você quer fazer. Deus disse a Saul pelo meio do profeta Samuel: é melhor tu obedecer do que tu sacrificar. Eita glória! Porque Saul, por causa da desobediência, ele perdeu o reinado. E muitas vezes eu e você, a gente pede uma bênção a Deus, meu pastor, e não recebe a bênção. Por quê, irmão José? Porque muitas vezes Deus mandou eu e você falar algo e eu e você não quis falar. Muitas vezes Deus manda eu e você ir em tal lugar e eu e você não quer ir. E quando Deus, ele manda, meus irmãos, não tem para onde correr. Deus disse a Jonas: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela e diga que eu, Senhor, vou destruir eles. Aí Jonas disse: Senhor, eu não vou. Eu, naquela cidade, será que o povo quer saber da sua palavra? Não, eu não vou. Aí Jonas, ele resolve, meu pastor, pegar um navio que ia em direção a Tarsis e resolve fugir do Senhor. Só que, pelo incrível que pareça, meus irmãos, é que a Bíblia vai dizer que do Senhor ninguém consegue se esconder. Jonas estava no barco pensando que estava escondido do Senhor. Só que eu vou falar uma coisa para mim e para você: quando Deus, ele chama, está chamado, e quando ele escolhe, está escolhido. Se Deus disse que é você que vai, é você que vai. Não adianta dizer: Senhor, manda outro no meu lugar. Se Deus mandou que era você que vai, é você que vai. Você pode fugir para um lado, pode fugir para o outro, mas quando Deus, ele tem promessa na vida de crente, Deus, ele vai atrás. Porque quando o dragão da Galileia fala que é você, não adianta correr, porque ele vai atrás de você. Desse jeito. E a Bíblia diz que por Jonas pensar que estava escondido, o Senhor, ele manda uma forte tempestade. E essa tempestade, ela começa a balançar o
tirar a sorte para saber quem é o culpado pela tempestade. E quando eles criam a sorte, a Bíblia diz que a sorte cai diretamente para Jonas. Aí eles começam a fazer um interrogatório, dizendo: rapaz, quem é você? De onde você veio? A que povo te pertence? E por que você nos trouxe essa maldição? Aí Jonas diz: rapaz, eu sou hebreu, adorava no Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Aí como é que Jonas não sabia que o Deus dele era aquele que fez o céu e a terra e tentou se esconder do Senhor? É porque muitas vezes eu e você sabe que não tem como correr, mas às vezes decide correr. Aí Deus já está dizendo para alguém aqui: você pode correr, mas eu vou atrás de você. Pode passar o tempo que passar, mas o Betão da Galileia, ele vai atrás de quem ele tem chamado. Porque quem tem chamado não adianta correr. Tenta correr, mas Deus, ele vai atrás. E aí, meus irmãos, Jonas pede para ser jogado no mar. E aí os marinheiros, eles agora, com dor no coração, porque sabiam que ia tirar a vida de um homem inocente, eles pegam Jonas e lançam ele no mar. E ali Jonas, ele estava lá no fundo do mar. Jonas agora estava ali esperando a morte. Só que quando Deus ele tem promessa, ele cumpre a promessa. Deus ele dá a ordem para a baleia, diz: olha, aquele ali é crente rebelde, vai lá e pega ele. Aí a baleia vai e pega Jonas. Aí Jonas pensa: morri. Mas aí o Senhor livra ele, colocando ele dentro da baleia. Aí quando Jonas estava dentro da baleia, Jonas ele começa a refletir: poxa, Deus mandou eu ir. Se eu tivesse ido, e aí? talvez eu não estava nesse leito. E aí? Se Deus mandou eu falar, se eu tivesse falado, talvez eu não estava passando por essa prova. Se Deus tivesse mandado eu dizer, eu tivesse dito. Aí Jonas ele começa a se arrepender, dizendo: Senhor, eu tentei fugir de ti, Senhor. Eita, Deus grande. Mas agora eu sei, Senhor, que ninguém pode fugir, Senhor. Senhor, jamais eu vou deixar de fazer o que tu me ordenaram. Aí Deus ele dá a ordem para o peixe: olha, vai até a praia e vomita Jonas lá. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Aí quando o peixe solta Jonas, o peixe soltou Jonas mesmo na beira da praia de Nínive. Sabe o que eu entendo com essa passagem? Se Deus mandar eu e você ir, e eu e você não quiser ir, Deus ele cria uma situação e leva eu e você. Jonas não quis ir, aí Deus diz: não tem problema, você não quer ir, o meu peixe ele vai te levar. Mas você vai, porque quando Deus ele manda, meu pastor, eu e você fazer algo, não adianta correr, não adianta se esconder, porque Deus ele pega eu e você pelo anzol e lhe traz para o caminho de volta. Jonas foi e entregou a mensagem que Deus mandou ele entregar. Então eu quero dizer para a igreja: não tente correr o seu chamado. Não corra, porque quem Deus tem chamado, meus irmãos, o chamado ele tem espinho. O chamado, meu pastor, ele tem guerra. O pastor aqui também sabe a dificuldade de ser um pastor, a luta de ser um pastor. Mas quem tem chamado não pode correr do chamado, porque corre do chamado, mas o grandão da Galileia vai atrás. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você: não corra do seu chamado. Ai, irmão José, tá doendo, mas você está indo no altar. Ai, irmão José, mas eu estou passando pela prova. Está passando pela prova, mas está dando glória a Deus na prova. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, voltando para o texto. Balaão, ele agora, ele vai com os mensageiros. Aí no meio do caminho, o anjo do Senhor ele aparece com uma espada desembanhada e se posiciona na frente da jumenta. E ali Balaão ele não vê o anjo do Senhor, mas a jumenta vê o anjo do Senhor e se desvia do caminho. E pelo fato da
jumenta ter se desviado do caminho, a Bíblia diz que Balaão, ele agora vai maltratar a jumenta. E ali quando Balaão espanca a jumenta, mais uma vez eles continuam a caminhada. Aí mais uma vez a jumenta vê o anjo. Aí quando a jumenta vê o anjo, a jumenta sai de novo do caminho. Aí Balaão mais uma vez com raiva espanca a jumenta. Aí pela terceira vez a jumenta viu o anjo e se deitou debaixo de Balaão. Aí Balaão com raiva espancou a jumenta mais uma vez. Aí o Senhor foi, abriu a boca da jumenta e fez a jumenta falar. Balaão, eu vou falar isso aqui. O meu teu Deus, ele faz o impossível acontecer. Porque quem é que pode fazer uma jumenta falar? Quem é que pode, meus irmãos, abrir a boca de uma jumenta? Eu imagino o Balaão olhando assim, dizendo: esse animal está falando comigo? Apoia Deus mesmo. Aí a jumenta fala com ele: rapaz, eu fiz o que para você? Você me espancou 3 vezes. Aí Balaão diz: porque você zombou de mim. Se eu tivesse espada agora eu te mataria. Aí a jumenta diz: porventura não sou eu tua jumenta, em quem tu tens sempre cavalgado em mim? Acaso tem feito eu assim contigo? Aí Balaão fala: não. Aí na hora que Balaão ele demonstra arrependimento, o Senhor ele se revela para Balaão. A Bíblia diz que Deus ele abre os olhos de Balaão e ele começa a enxergar o anjo do Senhor que estava com a espada. Aí Balaão ele se prostra com seu rosto em terra. Aí o anjo do Senhor fala com ele: por que você espancou a sua jumenta? Não é de minha vontade que você vá amaldiçoar o meu povo. Se a sua jumenta tivesse me visto e não tivesse se desviado, eu teria lhe matado e teria deixado ela viva. Mas a jumenta foi e se desviou do caminho. Aí Balaão, arrependido, fala com o anjo de: Senhor, se o Senhor não quer que eu vá, eu não vou, eu vou voltar. Aí Deus fala com ele e diz: não, você vai, mas você vai falar somente o que eu lhe mandar dizer. Aí Balaão chega. Aí quando Balaão chega, Balaque leva ele até o acampamento israelita e diz: olha, amaldiçoa esse povo aqui. Aí Balaão olha assim para o rei e diz: meu rei, como é que eu posso amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou? Como é, meu rei, que pode cair uma maldição sobre o povo ungido do grandão da Galileia? Porque não tem nenhuma maldição, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria que prevaleça contra a igreja do Senhor. Porque na Bíblia está escrito: toda ferramenta preparada contra a igreja não prospera. Porque o grandão da Galileia é ele que é o leão da tribo de Judá. É ele que guarda eu, é ele que guarda você. Não tem maldição, não tem macumbaria, não tem feitiçaria que pare a igreja do grandão da Galileia. Porque quem está, pastor, para a igreja do grandão da Galileia, o Senhor ele vai pesar, mano. Por quê? Porque essa igreja ela tem dono. Glória a Quem Deus. gosta dessa igreja desse povo é um povo que não tem nada, é um povo doido. Mas mal sabe o povo do mundo que a igreja tem dono. E o dono da igreja, ele não é quem está embaixo. O dono da igreja é aquele que estará sentado sobre o alto e sublime trono. E ele nesta noite está neste lugar e está dizendo assim: igreja, venha. Não tem maldição que vá prevalecer contra vocês. Não tem macumbaria que prevaleça contra a igreja. Porque maldição levantada contra a igreja, o grandão da Galileia transforma em bênção, transforma em bênção. E quem não tem a palavra, levanta a mão para adorar. Amém, glória. Balaão fala que o povo não pode ser amaldiçoado, porque o povo é um povo abençoado. E ali, Balaão, após entregar o decreto do Senhor, ele volta para sua casa. Só que aí a Bíblia diz que, com o passar do tempo, o povo de Israel se cumpriu a profecia de Balaão. O povo não foi amaldiçoado, o povo continuou conquistando
conquistando inúmeras terras. Só que aí a Bíblia diz que o povo, Balaão agora, ele se junta com os midianitas, e juntamente com o povo midianita, Balaão ele começa a querer fazer com que o povo de Israel passe a pecar contra o Senhor. E ali o povo midianita tentou fazer com que o povo de Israel se afastasse dos caminhos do Senhor, como assim servindo culto a seus deuses, adorando a deuses de pedra, deuses de barro. E ali a Bíblia diz que o povo começou a adorar esses falsos deuses. E ali a Bíblia diz que o Senhor se irou contra o povo de Israel, e o Senhor destruiu aquele povo que estava se misturando com o povo do mundo. Só que, pelo incrível que pareça, presbítero César, o Senhor ele não destruiu todo o povo de Israel. Ele só destruiu aqueles que estavam contaminados com o mundo. Irmão José, por que Deus não destruiu o acampamento todo? Porque ainda tinha gente que dizia: não, somente ao Deus do céu é que vamos adorar. Porque no Deus que somente a Deus devemos adorar. Varão, sabe por que Deus ainda não destruiu esse Brasil? O tanto de coisa que já fizeram, pastor Hélio, com o Brasil. Zombaram de Deus no Carnaval 2020. O povo até hoje zomba das coisas de Deus. Mas sabe por que Deus ainda não destruiu essa nação? Porque ainda tem uma igreja. Ainda tem uma igreja que continua de pé. Ainda tem uma igreja que não se corrompeu. Ainda tem uma igreja que não tem medo do diabo. Ainda tem uma igreja que adora o grandão da Galileia. E está na terra, e está na terra. E o grandão da Galileia continua com a sua igreja. A da igreja é que Deus não destruiu esse Brasil. Mas quando, meus irmãos, Jesus ele voltar, que a igreja for arrebatada, vai ser triste para esse mundo aqui. Porque as pessoas pensam que Jesus não vai voltar, que nada vai acontecer, que vai estar tudo continuando feito está, mas não sabem eles que a Bíblia, meus irmãos, está se cumprindo. Nós podemos ver aí os sinais que apontam a vinda do meu e do teu Jesus. E nós sabemos que um dia ele há de voltar. Irmão José, que dia é esse? Eu não sei. O pastor não sabe, ninguém sabe. Pode ser agora, pode ser amanhã. O que eu sei é que eu e você precisamos estar preparados para quando o noivo voltar, ele buscar a sua igreja. E quem é a igreja? A igreja é eu e é você. E a igreja vai se encontrar com ele lá no céu de glória. O mundo hoje, ele ri. E muitas vezes eu e você chora. Mas quando a última trombeta tocar, o mundo vai chorar. E a igreja vai cantar o hino da vitória. Vai cantar o hino da vitória. Porque a igreja vai estar lá em cima, morando com o grandão da Galileia. Eita glória! E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para a igreja: não seja que nem Balaão. Balaão, ele ouviu a voz de Deus, mas com o tempo ele decidiu consultar a Deus de novo. Senhor, eu vou ou não vou? Se Deus disser, meus irmãos, para mim e para você que não, é não. Se Deus disser que é sim, é sim. Não queira botar a carroça na frente do burro. Não queira passar na frente de Deus. Porque quem tenta passar à frente de Deus, quebra a cara. Então continue, meus irmãos, buscando os conselhos do Senhor. Busquem a vontade do Senhor. E o que Deus ordenar eu e você fazer, não tenha medo, não se corrompa. Entregue o que o grandão da Galileia mandar. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Que Deus abençoe.